Olá, graça, paz, misericórdia e amor, da parte daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo, nos estúdios, meu esposo, o Bispo Sérgio Costa. Amém. Graça e paz, Graça meu e bem. paz. Graça e paz, eleitos do Senhor, povo que é propriedade exclusiva de Deus. É sempre uma grande alegria podermos compartilhar sobre a graça de Deus e, é claro, dando ensinamentos que são práticos e que, quando aplicados, geram transformações maravilhosas. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a todos que nos acompanham, seja através da Band Rio, todas as quintas-feiras às 7h30 da manhã, seja através do nosso blog, do nosso site igrejacristovive.com.br ou através do nosso canal no YouTube, TV Cristo Vive. Quero saudar também os irmãos que nos ouvem neste momento. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras na Rádio 93 FM, às 3 horas da manhã e às 9h30 da noite. Deus tem a cada dia acrescentado mais ovelhas, tem atraído as ovelhas para que recebam a palavra da graça de Deus, o favor do Senhor sobre as suas vidas. E o nosso ministério tem feito um trabalho muito importante, não é, amor? Amém. Que é tirar o peso das pessoas, que é tirar o jugo, porque Deus nunca quis que nós carregássemos julgos. Verdade. Não é? O Senhor Jesus veio aliviar a nossa Amém. alma, Ele veio nos trazer descanso. Se você tem vivido de forma diferente, é porque você não tem aprendido o evangelho da graça de Deus. Porque quando você conhece a graça, quando você entende que o favor do Senhor, Ele supre todas as áreas da sua vida, Ele tem suprimento para as suas emoções, para o seu corpo físico, para a sua mente, você se torna uma pessoa muito mais tranquila, você Amém. começa a enxergar as situações de forma diferente, você consegue ver que realmente Deus está no controle da sua vida. Amém. E Ele tem o melhor. E é isso que nós queremos mostrar para as pessoas, não é, amor? Que seguir a Bíblia é viver esse descanso. Amém. É importante nós compreendermos que a função do Evangelho é de gerar tranquilidade e paz, é mostrar que a salvação ela não é alcançada através de um sacrifício humano, não é através do jejum, não é através de subir ao monte, não são obras da carne, mas pura e simplesmente por um ato de amor, através da morte de Cristo, através desta misericórdia infinita, é que nós fomos alcançados. E ser alcançado por Cristo significa não mais carregar aquele jugo, não mais ter uma mentalidade de condenação, de acusação, achando que não, se Jesus viesse hoje, eu perderia a salvação, eu iria para o inferno. Não. Jesus, ele quando morreu, ele estava ali determinando sobre a vida do seu povo a salvação eterna. E não só aquilo que diz respeito à vida eterna, mas também para os dias atuais. Amém. Para que nós pudéssemos crer que existem promessas, para que nós pudéssemos crer que a morte de Cristo levou sobre a cruz todo tipo de condenação, a doença, a maldição, o castigo, enfim, tudo aquilo que era contra nós. E hoje nós temos que viver de que forma então, bispo? Temos que viver de forma tranquila. Descansar em Deus significa confiar que a sua obra foi perfeita, ao ponto de, através dos seus lábios, você confessar a cura, a restauração dentro da sua casa, no seu lar, a transformação dos seus filhos, a libertação de qualquer tipo de vício, enfim. A cruz de Cristo, ela nos deu a garantia de, através da nossa fé, pela confissão, alcançarmos, desfrutarmos de todas estas promessas. É direito nosso, meu bem. Amor, é importante nós falarmos isso porque há pessoas que passam por problemas dentro dos seus lares, nas suas famílias, e às vezes pensam assim, eu estou passando por isso, deve ter alguma maldição sobre a minha vida, é algo
que está pesando sobre a minha vida, pessoas dentro da igreja, pessoas que receberam o Evangelho, que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e por não terem muitas vezes seus olhos iluminados e não conhecerem a graça de Deus com profundidade, algumas até nem conhecem, vivem realmente debaixo do jugo do judaísmo ainda, de práticas legalistas, as pessoas pensam que há uma maldição. Isso está acontecendo no meu casamento porque já acontecia no casamento da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. Agora eu tenho essa maldição, meu casamento não dá certo, ou os meus filhos são filhos rebeldes. Isso é maldição. Mas nós entendemos, porque a Bíblia nos mostra que em Cristo, uma vez em Cristo, não há mais condenação sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Não há maldição. Às vezes, assim, a falta de atitudes em linha com a palavra que gerem mudanças dentro do lar. Não é uma questão de maldição, não aceite isso para a sua vida, não pense que há uma maldição sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, não. Mais uma repetição de maus hábitos, né? Maus hábitos. Há, muitas vezes, padrões que precisam ser mudados, padrões de atitudes, de pensamentos, não é? Porque as nossas atitudes, elas são reflexo daquilo que nós pensamos. E é necessário que você pare e reflita. Será que eu estou agindo de forma correta? Se a Bíblia, ela me dá o caminho para uma família abençoada, para uma família que dê bons frutos, será que eu estou agindo? O que eu devo ensinar aos meus filhos? Será que eu estou ensinando de forma correta? Para que eles também tenham boas atitudes? Será que o meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido está sendo um relacionamento bíblico? Ou nós estamos dando vazão à nossa carne, estamos agindo por impulso e isso acaba gerando conflitos, situações difíceis? Então é uma questão de nós termos algo que foi pregado pelo meu pai no último domingo, uma mensagem maravilhosa, nós vamos repercutir essa mensagem agora no programa, termos discernimento. Amém. Nós, como filhos de Deus, precisamos discernir entre o bem e o mal, discernir entre aquilo que é correto e aquilo que não é. Quais são as atitudes que devem fazer parte da vida do cristão e as que não devem? O que está em linha com a vontade do Senhor e o que não está? Quando nós temos discernimento, nós entendemos o que é a vontade de Deus e o que não é. O que está acontecendo dentro do nosso lar que está gerando consequências negativas. Porque a partir do momento que eu entendo que não há maldição sobre a minha vida, não há maldição sobre o meu lar, se eu estou em Cristo, se eu confessei o Senhor como meu Salvador, se eu vivo subjugado ou submisso à vontade de Deus, não há maldição. Então, precisamos acertar os ponteiros. Estamos aí no mês de dezembro. Não é sempre um momento muito propício para nós refletirmos e pensarmos a respeito de mudanças, não é, amor? mês do balanço, né? De nós avaliarmos tudo aquilo que nós fizemos durante o ano e filtrarmos aquilo que é bom, retermos o que é bom, deixarmos aquilo que realmente não edifica de lado. E essa questão que a minha esposa estava falando a respeito do discernimento, é interessante nós observarmos, e o nosso apóstolo comentou sobre isto, é que você tem um bom discernimento, né? Porque existe o discernimento, ele pode ser bom ou ruim, dependendo daquilo que você tem como base, da onde você se inspira como padrão, daquilo que você entende e avalia as coisas. Mas quando você tem o padrão da Bíblia Sagrada, o padrão de Cristo, o padrão do Evangelho, para que você tenha o discernimento para julgar aquilo que é certo e errado, você acaba atraindo para a sua vida uma vida de paz, a tranquilidade. Você está livre, né, de viver aquelas tensões que naturalmente viveria se não tivesse a sabedoria de Deus. Para escolher o caminho certo, para escolher tomar as decisões certas, escolhas corretas.
quantos casamentos estão frustrados, quantos casamentos estão destruídos, porque ao invés da pessoa buscar o discernimento para avaliar e fazer a escolha certa, ela foi por impulso. Ou então se deixou levar por alguém que não tem o discernimento de Deus, não tem o conhecimento de Deus. E acabou por adquirir, de repente, uma relação, um relacionamento, e foi frustrado nesse relacionamento porque não soube discernir. E é interessante, meu bem, sabermos que na nossa igreja nós temos um corpo, né, de ministros, de pastores e bispos que auxiliam o povo de Deus a agirem de forma correta, a aconselhar, a dar a direção certa, porque nem todos têm esta capacidade. Tem muitas pessoas que são novas na fé e que precisam de ajuda. Mas o fato é que quando você busca através da palavra ou através, né, do ministério, pessoas capacitadas que vão te dar o caminho certo, a orientação certa, dificilmente você há de tropeçar, dificilmente você há de fazer uma escolha errada. Pelo contrário, você vai escolher aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e se tornará perfeito na sua vida. Amém. E olha, nós vemos na história da Bíblia uma pessoa que pediu a Deus esse discernimento. E eu creio que este é o momento propício, amor, para que todos nós, nesta reflexão, neste balanço do ano, peçamos a Deus esse discernimento. É necessário, em oração, precisamos pedir a Deus, como fez esse homem, Salomão. É verdade. Ele precisava de discernimento para conseguir guiar o povo, para governar o povo, para julgar as causas do povo, o mesmo discernimento espiritual que nós precisamos para o nosso dia a dia. Amém. Para julgarmos as situações que acontecem conosco, para termos atitudes corretas, atitudes que vão nos levar ao bom êxito, ao sucesso, né? Porque sucesso não está diretamente ligado a dinheiro, né? Sucesso, uma vida bem-sucedida é quando você tem um lar abençoado, um lar em paz, não é? Quando você tem as suas finanças equilibradas, quando você tem um corpo saudável, tudo isso faz parte de uma vida bem-sucedida. Amém. Então, nós precisamos deste discernimento espiritual. E Salomão sabia que precisava e ele pediu a Deus. Assim como nós também devemos fazer. E ele diz aqui, diz a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 3, Salomão faz uma oração a Deus. Ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Veja que interessante, amor. Prudentemente discirna. Ou seja, um discernimento com prudência, com sabedoria de Deus. Amém. E nós precisamos disso na nossa vida, né? Devemos pedir a Deus. Com certeza, meu bem. Nós vivemos num mundo tão cheio de parâmetros errados, de tantos exemplos, né, que são totalmente repreensivos da nossa vida, e precisamos de buscar em Deus, né? A oração que ele fez, ele não foi buscar no mundo conselhos, não foi buscar um coach para o instruir, não. Ele foi na palavra de Deus buscar em Deus o conhecimento. Amém. O que nós incentivamos e exortamos a igreja é justamente isso. Um momento de comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra, né? Você ter esta comunhão com Deus que vai fazer com que você compreenda e ouça a voz de Deus. Deus, ele fala através da oração e ele fala ao coração. Ele nos dá a direção certa, o discernimento para entendermos, compreendermos se aquilo é bom ou ruim para as nossas vidas. Mas veja, é algo importante que nós não podemos abrir mão, a comunhão com Deus. Temos que ter uma vida íntima com o Pai. Só através disso que você consegue ter esta capacidade de discernir, de avaliar. E ele fala justamente isto.
que ele pediu a Deus. E quando ele pediu isso a Deus, Deus o surpreendeu. Verdade. Deus fez muito mais. Todas as vezes que você fala com Deus e busca em Deus a sabedoria e o discernimento para algo, você há de ser surpreendido pelo Pai. Amém. Ele há de te dar muito mais do que simplesmente a direção certa. E foi assim que ele fez. Então, este exemplo serve para que nós possamos buscar realmente aquilo que é a essência na vida cristã, na vida espiritual do Filho de Deus. A nossa vida, amados, não pode estar separada, estar isolada desta vida íntima e espiritual com Deus. Não dá. Não dá para viver de forma contrária a isso. Para que você consiga ter esta capacidade, para que você viva uma vida frutífera, uma vida que produza bons frutos, é necessário você ter comunhão com Deus. E com certeza, quando você age desta forma, você vê não só na sua vida, mas você vê à sua volta os seus filhos, começa dentro da própria casa. Claro. A sua família já passa a se comportar diferente, os seus amigos já te olham de forma diferente. Ou seja, todo o universo à sua volta parece que começa a trabalhar a seu favor, em função de simplesmente você mudar a sua ótica, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de se alimentar espiritualmente. Isto faz a maior diferença na vida do cristão. Até porque a nossa carne não nos dá a capacidade de termos discernimento espiritual. Isso é algo que vem realmente de Deus para as nossas vidas, não é? E é algo que nós temos que buscar em Deus, porque só vem de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 2:14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Às vezes, a nossa carne, ela não consegue compreender. É interessante que, quando se fala das coisas de Deus para algumas pessoas que não têm entendimento, às vezes pensam que é loucura mesmo. Não conseguem entender. Por quê? O apóstolo Paulo diz o porquê. Ele fala: não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, você precisa ter maturidade espiritual para compreender as coisas de Deus, para compreender aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida e para ter o discernimento. Né? O discernimento, ele nos dá livramentos muitas vezes. É verdade, meu bem. Livramentos de situações que são laço do inimigo, livramentos de pessoas. Olha, Deus dá capacidade aos seus filhos de uma percepção, né, que todos nós que temos as nossas faculdades exercitadas, como diz o apóstolo Paulo, nós conseguimos perceber quando uma pessoa que não tem boas intenções se aproxima, não é? O Espírito nos dá esse discernimento, e você ter esse discernimento vai livrar a sua vida e a sua família. Um chefe de família, amor, que tem discernimento espiritual, ele consegue livrar a sua família de situações ruins, não é? De situações que possam levar a conflitos, ao caos, não é? Quando percebe que aquilo não vem de Deus. E isso tem que vir realmente do próprio líder, né? Dos pais. Né? Esse discernimento que nós precisamos ter é importante partir dos pais e não dos filhos. Por quê? Porque o pai é o cabeça do seu lar. Né? Os pais, eles governam a sua casa. E os filhos, na verdade, eles vão ser o quê? O reflexo daquilo que nós fizermos. Verdade. Não adianta esperar do meu filho um comportamento sábio, uma atitude sábia, porque isso tem que vir de mim. Eles são um produto do meio, ou seja, eles são um resultado daquilo que eles aprendem dentro da sua casa. Verdade. E como a minha esposa estava falando, quando um líder, um pai, uma mãe tem o discernimento, ele consegue livrar toda a família de um colapso. Quantos casos nós podemos ver na internet, na televisão, pessoas, famílias que perderam as suas vidas por uma atitude inconsequente, às vezes
uma fechada e o pai, o que está conduzindo o carro, por uma atitude da carne, começa a insultar e às vezes é alvejado? Isso acontece. Mas por que isso? Falta de discernimento. O cristão, ele tem um discernimento para saber, primeiro, olhar no espírito, avaliar tudo de forma espiritual. E, por outro lado, agir no espírito. Porque quando você tem esta capacidade, esta maturidade espiritual, você não só observa e analisa as coisas espiritualmente, como age também no espírito. E Paulo fala sobre isso quando ele fala em Hebreus 4, versículo 12. Olha o poder que tem o Espírito Santo e a palavra quando aplicada na nossa vida. Diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva. Então nós sabemos que a palavra é viva, ela está atuante, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando você age no espírito, através da palavra, você consegue enxergar, como minha esposa falou, às vezes é uma proposta de um negócio, uma sociedade, e você, pai, você, mãe, tem esse discernimento para saber, será que aquilo é bom para a minha família, para a minha vida? Às vezes a pessoa se permite se associar, fazer sociedades que acabam por destruir o seu próprio lar, suas finanças, seu patrimônio, e a vida vira um verdadeiro caos. Amor, é pela interessante. falta de discernimento. Discernimento e os pais em relação aos filhos, né? Quantas vezes os pais que têm discernimento conseguem perceber nas amizades, não é? Olha, esse não é pessoa, esse rapaz não é pessoa para andar com você. Perfeito. Não é? Vai te levar para caminhos errados. Esta menina não é uma boa companhia para você, porque enfim, os pais conseguem sentir tem isso. Tem este feeling, né? Essa sensibilidade. Essa sensibilidade espiritual. Os pais que têm suas vidas dedicadas a Deus, consagradas, que buscam esse discernimento no Senhor, que pedem a Deus sabedoria, o Espírito toca, o Espírito inclina. Quantas mães eu já ouvi dizendo que uma pessoa que estava andando com seu filho não sentia que era uma boa pessoa, e as mães vão e falam, conversam, e por fim percebem que realmente aquela não era uma boa companhia. Às vezes um namoro, não é um namoro de um filho, de uma filha, os pais percebem que aquilo não terá bom êxito, aquele relacionamento não terá bom êxito. Enfim, o discernimento, ele é fundamental para qualquer área da nossa vida. Discernimento espiritual é o que nós mais precisamos nesses dias tão maus que temos vivido, principalmente aqui na nossa sociedade, no Brasil. Então, amados, este é o momento de buscarmos em Deus. Nosso programa está chegando ao fim, os minutos já se foram, mas queremos ainda deixar este recado para a sua vida. Busque em Deus. Hoje, comece a buscar no Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, antes de criar qualquer laço, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, ore ao Senhor. Glória a Deus. Peça, Espírito Santo de Deus, Amém. Me dê discernimento. Glória me mostre se eu devo ter essa atitude, se eu não devo, se eu devo me associar a esta pessoa ou não, se eu devo fazer aquele negócio ou não, se eu devo permitir esta situação dentro do meu lar ou não. E Deus vai responder. Deus vai te dar esta inteligência espiritual para que você tenha bom êxito na sua vida. Glória Amém? Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a bispa Rosana por mais esta oportunidade que nos dão de estarmos aqui no programa Família Bendita. A você que nos acompanhou, é importante que você visite o nosso site, o nosso blog, assista aos programas anteriores, porque temos sempre uma palavra importante para as famílias, e semana que vem nós estaremos de volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos, recebam a palavra, pratiquem e frutificarão para a glória do Senhor. Graça e paz, uma semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. Amém.